A narrativa do Antigo Testamento que mais me impactou, sendo completamente honesto, é uma das mais perturbadoras da Bíblia. Antes de continuarmos com esta análise, é importante ressaltar que o conteúdo pode não ser apropriado para todas as idades e pode evocar memórias dolorosas. A história está registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Embora muitos conheçam o capítulo 19, poucos se aprofundam na narrativa completa. No entanto, acredito que há lições significativas a serem aprendidas, mesmo a partir de um relato tão sombrio e perturbador. Neste texto, irei compartilhar os eventos de forma detalhada e, em seguida, discutir as lições que podemos extrair dessa história. No livro de Juízes, capítulo 19, encontramos a descrição de um período em que Israel não tinha rei. O relato começa com um levita que morava nas montanhas de Efraim e que havia tomado como concubina uma mulher de Belém, no território de Judá. Essa informação geográfica é relevante, pois sinaliza a distância entre o lar do levita e o de sua concubina. A história se complica quando a mulher, insatisfeita, decide ir embora, abandonando o levita e retornando à casa de seu pai em Belém, onde permanece por 4 meses. Movido pelo desejo de reconciliar-se, o levita decide viajar até Belém. Ao chegar, é recebido com hospitalidade pelo pai de sua concubina, que o convida a ficar mais alguns dias. O levita, no entanto, está determinado a retornar para casa, mas a insistência do pai da mulher o faz adiar sua partida repetidamente. Este detalhe é crucial, pois ilustra como o tempo e a incerteza podem influenciar decisões que levam a consequências trágicas. Quando finalmente o levita decide partir, ele e sua concubina iniciam a viagem de volta a Efraim. Ao anoitecer, eles se aproximam de Jebus, mas o levita recusa a sugestão de passar a noite na cidade, já que era uma terra estrangeira. Em vez disso, seguem até Gibeá, onde, ao chegarem, encontram-se sem abrigo. A hospitalidade, que era um valor fundamental na cultura israelita, parece ausente, pois ninguém lhes oferece abrigo. Um idoso, que também estava em Gibeá, percebe sua situação e, movido pela compaixão, os convida a se hospedarem em sua casa. A gratidão do levita é evidente, pois ele apenas busca um lugar para descansar e alimentar seus animais. Contudo, a história toma um rumo horrendo quando homens da cidade cercam a casa, exigindo que o idoso entregue o levita para que possam abusar dele. O idoso tenta dissuadi-los, oferecendo em troca sua própria filha e a concubina do levita. Esse momento é um dos mais sombrios, revelando a desumanização que permeia a narrativa. Diante da insistência dos homens, o levita entrega sua concubina, que é brutalmente violentada durante a noite. Ao amanhecer, ela é deixada à porta da casa, exausta e sem forças. Quando o levita sai para continuar sua jornada, encontra sua concubina caída e sem vida. A cena é devastadora e reflete a tragédia da situação. O levita, em um ato de desespero e choque, leva o corpo dela para casa e, em um gesto grotesco, divide o corpo em 12 partes, enviando cada uma delas às tribos de Israel. Este ato de mutilação provoca uma onda de horror entre as tribos, que nunca tinham testemunhado uma atrocidade semelhante. A narrativa nos leva a refletir sobre a importância da responsabilidade e da dignidade humana. O levita não apenas perdeu sua companheira, mas também contribuiu para um ciclo de violência que afetou toda a nação. Este é um ponto crucial. Quando a responsabilidade é negligenciada, consequências devastadoras podem surgir. A primeira lição que podemos extrair dessa narrativa é a importância da responsabilidade. A frase "naqueles dias não havia rei em Israel" ecoa ao longo do relato, destacando a ausência de liderança e autoridade. Em um contexto onde as pessoas não se sentem responsáveis por suas ações, elas tendem a agir de maneira destrutiva. A falta de um líder que possa impor limites e promover a justiça resulta em um estado de caos e desespero. Outra lição essencial é a necessidade de reconhecer a dignidade de cada ser humano. O comportamento do idoso, que prefere sacrificar a vida de uma mulher em vez de proteger o visitante, reflete uma mentalidade que desvaloriza a vida feminina. É fundamental que, como sociedade, aprendamos a ver cada indivíduo como portador da imagem de Deus. Isso deve nos levar a tratar os outros com respeito e dignidade, independentemente de suas circunstâncias. Além disso, a narrativa nos desafia a considerar o impacto de nossas escolhas. O levita, ao optar por entregar sua concubina, não apenas traiu sua confiança, mas também se tornou cúmplice de um ato horrendo.
Nossas decisões, muitas vezes tomadas em momentos de pressão, podem ter consequências que reverberam por toda a nossa vida e pela vida de outros ao nosso redor. Por fim, a história do levita e sua concubina nos convida a refletir sobre a necessidade de compaixão e empatia. Em um mundo tão cheio de dor e injustiça, é imperativo que busquemos ser vozes de esperança e apoio para aqueles que estão sofrendo. Através da história trágica de Gibeá, somos lembrados da importância de cuidar uns dos outros, de lutar contra a injustiça e de buscar um mundo onde a dignidade humana seja sempre respeitada. Essa narrativa, por mais perturbadora que seja, nos oferece lições valiosas sobre a responsabilidade, a dignidade e a importância de tratar cada pessoa com respeito e amor. Neste vídeo, desejo destacar uma reflexão crucial. À medida que nos afastamos de Deus, tornamo-nos mais vulneráveis a comportamentos que, em tempos anteriores, jamais imaginaríamos adotar. Ao examinarmos o livro de Juízes em sua totalidade, notamos um padrão preocupante. Uma nação que se distancia gradualmente de seu Criador. Os capítulos 19 a 21 representam o clímax desse afastamento, revelando o quão profundamente a nação havia se desviado de seus princípios. Essa narrativa serve como um alerta potente para todos nós. A desconexão com Deus pode nos levar a caminhos escuros e a ações que antes considerávamos impensáveis. Estar em estreita comunhão com Ele é fundamental para evitar cair em tentações e pecados que, em outra ocasião, nem teríamos cogitado. A situação se agrava ainda mais no capítulo 20, onde uma guerra civil eclode entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim. Esse conflito surge em resposta a um ato terrível cometido por membros da tribo de Benjamim contra um de seus próprios irmãos israelitas. Recomendo uma leitura cuidadosa dos capítulos 20 e 21, pois a narrativa é rica em lições. Em resumo, essa batalha monumental resulta na morte de milhares de pessoas em ambos os lados, e ao final do confronto, apenas 600 homens da tribo de Benjamim permanecem. No capítulo 21, as outras tribos de Israel começam a sentir compaixão pelos benjamitas, preocupadas com a possibilidade de extinção dessa tribo. Os 600 sobreviventes enfrentam um dilema angustiante. Não há mulheres de sua própria tribo para se casarem e perpetuarem sua linhagem. Essa compaixão, embora legítima, gera um novo dilema, pois as tribos temem o desaparecimento de uma das 12 tribos de Israel. Aqui, podemos retirar uma quarta lição. Toda decisão errada que tomamos traz consequências inevitáveis. O erro inicial dos benjamitas desencadeia uma série de decisões que, por sua vez, resultam em consequências indesejadas. É importante ressaltar que, embora nossas ações sejam escolhidas por nós, as consequências que delas advêm não estão sob nosso controle. Cada decisão, seja ela positiva ou negativa, carrega consigo um peso que molda nosso futuro. Muitas vezes, nos encontramos obrigados a lidar com as repercussões de escolhas que fizemos no passado. A narrativa em questão ilustra como, após a guerra, os israelitas tomam uma decisão errada ao permitir que os benjamitas sequestrassem mulheres durante um festival, justificando essa ação para evitar quebrar um juramento anterior de não entregar suas filhas a esses homens. Esse evento emblemático evidencia como uma má decisão frequentemente leva a outra, criando uma cadeia de consequências inesperadas, e muitas vezes, desastrosas. Durante o festival, 200 homens da tribo de Benjamim sequestram mulheres que estavam dançando, levando-as como esposas. É uma história chocante e, embora tenha sido resumida de maneira breve, o ponto central é claro. Uma decisão equivocada pode desencadear uma sequência de escolhas erradas que afetam negativamente muitas vidas. Ao analisarmos essa narrativa, fica evidente quantas vidas foram impactadas por uma única escolha errada. Enquanto alguns homens da tribo de Benjamim enfrentaram as consequências de seus atos, a maioria dos benjamitas que não estava diretamente envolvida na transgressão inicial também sofreu as consequências, perdendo suas vidas na batalha. Além disso, o povo de Jabes de Gileade também enfrentou perdas significativas, pois suas mulheres foram levadas durante esses eventos trágicos. Essa sequência de acontecimentos nos ensina sobre a importância da responsabilidade e da reflexão nas nossas decisões. Cada escolha que fazemos não afeta apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. O estado da nação de Israel nos tempos do livro de Juízes serve como um aviso para que não subestimemos o impacto de nossas ações em uma comunidade mais ampla. As cicatrizes deixadas por decisões apressadas podem durar gerações.
Portanto, é essencial cultivar uma relação íntima com Deus, buscando sua orientação em cada passo que damos. Essa conexão não apenas nos protege de decisões erradas, mas também nos fortalece para enfrentar as adversidades que a vida nos apresenta. Quando permanecemos próximos a Deus, desenvolvemos uma visão mais clara da moralidade e da justiça, permitindo-nos discernir melhor entre o que é certo e o que é errado. Além disso, devemos nos lembrar de que a compaixão e a empatia são fundamentais em nossa jornada espiritual. A história de Benjamim e das demais tribos ilustra que, mesmo em meio a conflitos e desavenças, a compaixão pode nos levar a decisões mais sábias e justas. Aprender a perdoar e a buscar soluções pacíficas é um passo vital para a construção de uma comunidade saudável e unida. Por fim, que possamos nos lembrar de que nossas ações têm consequências, e que a busca por uma vida alinhada com os princípios de Deus não é apenas uma responsabilidade pessoal, mas um compromisso que beneficia a todos ao nosso redor. Ao nos distanciarmos de Deus, corremos o risco de perder nosso caminho e causar danos irreparáveis a nós mesmos e aos outros. Portanto, que a nossa jornada espiritual nos leve a sempre buscar essa conexão divina, evitando assim os perigos do afastamento. A história que se desenrola no livro de Juízes é um testemunho poderoso do impacto das decisões humanas e das consequências que delas derivam. Ao longo da narrativa, vemos como os israelitas, ao seguirem seus próprios caminhos, muitas vezes se afastaram dos ensinamentos divinos. Num cenário marcado por conflitos e desunião, a tribo de Benjamim se vê no centro de uma tragédia, resultante de escolhas que levaram a um ciclo de destruição e dor. No entanto, mesmo diante de tanta desgraça, a graça de Deus se manifesta de maneiras surpreendentes. No final do livro, encontramos um relato sobre a reconstrução das cidades benjaminitas. Apesar das ações desastrosas que levaram à quase extinção da tribo, Deus proporciona uma nova oportunidade para que eles se reergam. Essa reabilitação não é apenas um ato de misericórdia, mas também uma demonstração do amor incondicional de Deus, que nunca abandona seus filhos, mesmo quando estes erram gravemente. Cada israelita, ao retornar à sua tribo e família, simboliza a restauração de laços e heranças que pareciam perdidos. Essa volta à normalidade é uma reflexão sobre a importância da comunidade e da identidade. Em tempos de crise, é fundamental que as pessoas se unam e trabalhem em conjunto para reconstruir o que foi perdido. A história de Benjamim nos ensina que, mesmo nas situações mais sombrias, há sempre a possibilidade de renascimento. No entanto, o último versículo do livro de Juízes apresenta um panorama alarmante. A frase, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, destaca a ausência de liderança e a anarquia que permeava a sociedade. Essa realidade ilustra como a falta de direção pode levar a consequências devastadoras, onde cada um decide seu próprio caminho, sem considerar o bem comum. A ausência de um líder forte e sábio se transforma em um convite ao caos. A reflexão que se impõe é sobre a importância de escolhas conscientes. Cada decisão que tomamos carrega consigo um peso, e muitas vezes, as repercussões vão muito além do que podemos imaginar. A história de Benjamim é um alerta sobre como as ações individuais podem afetar toda uma comunidade. É um chamado à responsabilidade, de que devemos pensar com cuidado antes de agir, considerando não apenas nossas necessidades, mas também o impacto sobre os outros. A graça de Deus, embora abundante, não isenta as pessoas das consequências de suas escolhas. A restauração da tribo de Benjamim é um testemunho de que, mesmo em meio ao erro, a misericórdia divina está presente. Contudo, é fundamental lembrar que a graça não deve ser confundida com a impunidade. Cada um de nós deve assumir a responsabilidade por suas ações e estar disposto a enfrentar as consequências que delas advêm. A mensagem que desejo deixar a você é clara. Nossas escolhas moldam nosso destino e o destino daqueles que nos cercam. Às vezes, as consequências de nossas decisões podem ser imprevisíveis, e é nesse contexto que a sabedoria se torna uma ferramenta indispensável. Precisamos aprender a discernir entre o que é certo e o que é conveniente, sempre buscando orientação em nossos princípios e valores. Ao refletir sobre as lições do livro de Juízes, que possamos ser inspirados a buscar uma vida de integridade e responsabilidade. Que possamos construir comunidades fortalecidas pela união e pela compreensão, onde cada indivíduo se sinta responsável pelo bem-estar do grupo. Quando todos trabalham juntos, em harmonia, é possível superar até as adversidades mais desafiadoras.
Encerramos aqui mais uma reflexão sobre a importância das escolhas e de como elas podem impactar nossas vidas e as vidas ao nosso redor. Espero que as lições de hoje tenham ressoado em seu coração e proporcionado uma nova perspectiva sobre a responsabilidade que temos em cada decisão. Se você achou este conteúdo valioso, não hesite em curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Sua participação é fundamental para que possamos continuar essa jornada de aprendizado e crescimento juntos. Que Deus o abençoe e que possamos nos encontrar novamente em nosso próximo vídeo, sempre buscando aprender e crescer a partir das experiências que a vida nos proporciona. Lembre-se, cada escolha é uma oportunidade de construir um futuro melhor, tanto para nós mesmos quanto para aqueles que nos cercam. Espero que esse texto atenda às suas expectativas e muito obrigado por assistirem o nosso vídeo e que todos fiquem com Deus.